Olá, pessoal, tudo bom? A gente está começando mais um Área Bitcoin podcast. Eu sou a Cacá, comigo aqui está a Carol, nós somos as fundadoras da Área Bitcoin, uma escola completa para você que quer aprender sobre Bitcoin. E esse podcast, o tema dele foi inspirado nas perguntas que muitos de vocês, seguidores, nos trouxeram lá no Instagram, em decorrência dos últimos dois podcasts que fizemos aqui. Na verdade, não sei se dois últimos ou três últimos. Um deles foi sobre as novas regras do Bacen, e o outro foi um postado essa semana, um bate-papo que eu tive com o Thiago, que é tributarista. Ele trouxe as novas regras da Receita Federal. E aí muita gente veio perguntar no Instagram, ficou preocupada. Puxa vida, mas então vai acabar a forma de comprar Bitcoin com privacidade? Não vai mais ter como comprar Bitcoin sem KYC? O P2P vai acabar? E é esse o tema do nosso papo de hoje. Então, Carol, tudo bom contigo? Tudo bem, Cacá? Pronta para passar mais raiva aqui nesse podcast, no outro sobre as regras do Bacen. Tu falou que eu estava muito raivosa. Então, esse assunto se conecta com aquele lá, então possivelmente eu passe alguma raiva, mas hoje eu acho que eu tô mais amena. Acho que hoje vai fluir um pouco mais amistosa a história aqui. Bom, e para quem está nos acompanhando aqui, está nos assistindo ou nos ouvindo, estamos aí no dia 20 de novembro, está acabando o mês de novembro, e esse é um mês de Bitcoin Friday. A nossa plataforma, areabitcoin.com.br, está com 21% de desconto. Você se inscreve e tem acesso a todos os nossos cursos completos, o Bitcoin Starter, o Carteira Bitcoin Max, o Como Aceitar Bitcoin no seu negócio, fora os workshops e aulas, mentorias ao vivo que a gente faz com os alunos. Você pode tirar suas dúvidas diretamente comigo e com a Carol. A gente faz uma vez por mês. E tem também a nossa comunidade no Telegram com suporte com os nossos professores. Então é só acessar arebitcoin.com.br e se inscrever. Aproveita o desconto aí para você começar a estudar ou se aprofundar, porque a gente vai do básico ao avançado, tem módulos avançados dentro da plataforma. Se você quiser dar uma espiadinha lá na plataforma para conhecer antes de se inscrever, eu vou deixar o link aqui embaixo do podcast. Aí, às vezes, né, a pessoa está com dúvida, né, Carol? Ah, não sei se é para mim essa plataforma, ou esse curso, né, esse material. Não tem problema. Você entra na nossa plataforma, dá uma olhada, conhece como é, conhece o nosso método, tem umas trilhas abertas que são gratuitas e você já pode entender como que funciona a plataforma. Se você gostar, se fizer sentido para você, você se inscreve e começa a estudar com a gente. Inclusive, tem aulas e materiais que a gente vai botando semanalmente lá. Ou seja, a plataforma está sempre em atualização e constante evolução, conforme vão saindo conteúdos novos, assuntos novos e ferramentas novas que a gente acha que são interessantes para você aprender e que vão ser benéficas para você dentro da sua jornada do Bitcoin. A gente vai adicionando lá. Então, é algo que não está fixo, né? Tem sempre coisa nova rolando na plataforma para você acompanhar você na sua jornada aí de aprendizado do Bitcoin. Então é isso. Vamos começar então. Carol, para contextualizar, eu vejo que a galera tem muita dúvida nisso aqui que eu vou comentar agora. A galera confunde comprar de forma P2P, de forma privada. Nem todos os P2P têm essa possibilidade de comprar de forma privada, mas a galera confunde isso. Comprar de forma P2P, Bitcoin, com fazer transações de forma P2P. Acho que vamos começar Total. por aí. Vamos explicar essas diferenças, porque rola uma grande confusão. A galera coloca tudo no mesmo balaio, né? Como se fosse a mesma coisa. Então, acho que vamos diferenciar aqui. P2P é uma sigla para peer-to-peer, de pessoa para pessoa, ponto a ponto. Bitcoin é uma rede P2P, ponto a ponto. Mas quando a gente fala de negociações de Bitcoin P2P, a gente está falando basicamente de pessoa para pessoa. Ou seja, não envolve nenhum intermediário, você consegue negociar diretamente com outra pessoa. E aí tem algumas nuances dentro dessa explicação, né? Porque ao longo do tempo, algumas pessoas resolveram se profissionalizar com o P2P, ou seja, se tornar vendedores de Bitcoin, reconhecidos, né, dentro da sua comunidade ou no mercado. Tinha até antigamente sites de P2P, hoje em dia eu acho que nem existe mais, elencando e ranqueando essas pessoas que
provém, né, Bitcoin para quem quer comprar. Então você faz um Pix ou paga até presencialmente com dinheiro físico e a pessoa te envia Bitcoin para sua wallet. O que acontece é que ao longo do tempo, esses P2P de profissão, que prestam um serviço, começaram a se vincular com exchanges. Exemplo, né, a Binance, por exemplo, tem toda uma ala de P2P ali, que as pessoas conseguem encontrar P2P localmente ou ver ali a cotação de cada um e escolher com quem trocar. Só que o que que aconteceu, né? Com isso, ao longo do tempo, se vincula a uma entidade centralizada, a um intermediário. E a gente vai entrar nesse assunto, né? E esse é justamente o ponto de ataque que governos estão agindo, tentando coibir os P2P de profissão e tentando coibir que as exchanges, por exemplo, tenham essa interconexão, essa nuance entre as pessoas. E aí tem outro ponto do P2P que não é, enfim, você comprar de alguém que presta esse serviço profissionalmente, cobrando taxas como um P2P. Uma transação P2P ela não é necessariamente comprar dessas pessoas, desse prestador de serviço. Uma transação P2P, você comprar Bitcoin de um amigo, você entra no grupo, sei lá, da faculdade, um grupo do condomínio, e você sabe que alguém ali tem Bitcoin e que pode vender para você. É como se fosse você trocar diretamente com quem você conhece, com quem você já construiu confiança. Então você pode fazer isso num grupo, você pode fazer isso presencialmente com amigos em quem você confia, e você também pode fazer isso trocando produtos e serviços. Então, olha como existem 3 formas de fazer P2P, que não são necessariamente como a maioria acha que é assim, você vai comprar de alguém que é um P2P de profissão. Não, P2P não é isso. P2P é você negociar pessoa para pessoa. E não precisa nem ser Bitcoin, né? Você pode negociar qualquer coisa P2P. Ou seja, até um escambo, né? Eu pinto a tua parede em troca de 1 quilo de, sei lá, carne, algo assim, ou 10 quilos. Então, esse tipo de escambo é o que P2P permite você não usar necessariamente moeda governamental ou não usar necessariamente o sistema e a estrutura e a rede bancária fiat que existe hoje. Então, você negocia diretamente com outra pessoa, seja Bitcoin ou seja qualquer coisa. Então, a gente vai voltar aqui para o Bitcoin, porque Bitcoin é uma ameaça para o sistema fiat. Por quê? A própria Lagarde, lá do Banco Central Europeu, falou que se tiver uma saída do sistema fiat, essa saída será usada. A gente sempre repete isso aqui, né? Porque como o Bitcoin é um sistema financeiro paralelo, que não precisa de um banco central criando a própria moeda, gerenciando a própria moeda, estabelecendo as regras da própria moeda e dizendo quem pode ou não ser um intermediário, ou seja, os bancos, as instituições de pagamentos, o maior risco para o governo é que as pessoas adotem e façam transações sem precisar deles. E é por isso que eles estão criando esse monte de regra, criando obstáculos para dificultar que as pessoas tenham soberania financeira e negociem livremente, o que é como o dinheiro surgiu, né? Na história da humanidade, pessoas negociando livremente, tomando as próprias decisões, sem precisar de um imperador, de um rei, de um governo, de um banco, se metendo nessa transação. E o que eles mais querem é se meter nessa transação para poder monitorar as pessoas e poder controlar o fluxo de dinheiro, porque eles acham que controlam a economia, quando na verdade a gente vê inúmeros exemplos de falhas nesse controle, né? Hiperinflação, quebradeira, crise de 2008, a gente vai elencar, enfim, séculos de história de falhas do sistema Fiat. Então esse é o panorama, e acho que agora a gente pode entrar nas regras do Bacen, ou se tu quer comentar alguma coisa sobre isso, Cacá. Quero comentar, não só uma questão de controle, né, o governo quer controlar por que isso? Por que eles não querem que as pessoas usem um sistema alternativo e que funciona muito bem? Eles têm medo que as pessoas descubram como o Bitcoin funciona muito bem, e por isso também ficam colocando medo nas pessoas, né. Bitcoin é muito volátil, Bitcoin é coisa de criminoso, é lavagem de dinheiro. Eles não querem que as pessoas saibam que o Bitcoin é um sistema paralelo aos governos e que funciona muito bem, e que não, se as pessoas adotassem ele, não precisaria mais utilizar o sistema tradicional. É Então olha muito mais só, né, eficiente. é muito mais eficiente. Por quê? Com o Bitcoin você faz, pagamentos globais. Eu posso enviar dinheiro daqui do Brasil para o Japão em questão de menos de 1 segundo, milissegundos. Chega na hora, tá. Então não passa Com por banco Lightning, né? nenhum. Com Lightning, não passa por banco nenhum, não passa por Swift nenhum. Então, o dinheiro, passa reto, entendeu? Flui. Vai direto.
flui, passa reto de mim direto para outra pessoa lá do outro lado do planeta. Governo nenhum sabe que essa transação foi feita. Isso é um ponto. Não tem IOF, não tem taxa. Banco nenhum fica com taxa sobre essa transação. Governo nenhum sabe sobre essa transação. Então, tu imagina as pessoas do mundo inteiro viajando, sem precisar mais fazer trocas, conversões de dólar, de real para dólar, de real para peso, de real para euro. Não tem mais esse tipo de conversão, não precisa mais de casa de câmbio. Isso, para os governos, é o terror, é o terror. Fora que, com as pessoas acumulando Bitcoin, tendo patrimônio, e o Bitcoin se valorizando do jeito que ele vem se valorizando nos últimos 16 anos, né, de existência, e isso tende a acontecer, porque quem já conhece, já estudou fundamentos, sabe que essa é a tendência do Bitcoin. É patrimônio que as pessoas vão acumulando e vai crescendo esse patrimônio, e o governo não consegue tirar a fatia dele, porque está fora do sistema tradicional, e o governo quer a fatia dele. O governo suga patrimônio das pessoas, e se as pessoas não estão num sistema paralelo, o governo não tem como sugar, não tem como pegar, roubar esse patrimônio das pessoas, que é dessa forma que ele sobrevive, né? Sugando Perfeito! patrimônio das pessoas. Era isso que eu ia trazer, tipo, é uma ameaça à sobrevivência do sistema. É E tu isso falou aí. uma coisa muito. Isso tudo que tu falou, Cacá, tem a ver com a velocidade do dinheiro. E eles sabem disso, porque o sistema, o ouro foi substituído como dinheiro porque Fiat tem uma velocidade de trocas muito maior. Eles sabem que foi assim que o ouro foi reservado um cantinho para ele como reserva de valor e como é, uma commodity para fazer chips, para fazer joias, ornamentada, né, você fazer, enfim, artesanato, enfim, é uma coisa do passado, da história, das igrejas, os palácios que ornamentam as coisas com ouro. Então, eles deixaram o ouro no cantinho de reserva de valor, como um ativo, como uma commodity, e deixaram para lá que o ouro foi dinheiro no passado. E o que fez o ouro perder esse status de dinheiro foi justamente a velocidade do dinheiro, que é velocity of money, que é a possibilidade das pessoas trocarem globalmente de forma rápida, e foi isso que Fiat fez. E foi assim que Fiat virou um padrão monetário e tirou o ouro desse patamar de reserva de valor global, no sentido que o dólar agora é reserva de valor global. As negociações globalmente são precificadas em ouro. As commodities, todo contrato global é feito em dólar. Então foi assim que eles tiraram o ouro do pódio como principal dinheiro. E eles sabem que se eles não controlarem a velocidade do dinheiro, a forma como as pessoas trocam, e aí é Bitcoin como dinheiro, não só como reserva, que é, enfim, o que está sendo muito debatido hoje, mas Bitcoin como dinheiro é a maior ameaça possível para governos que falham. Eles não conseguem controlar a perda de poder de compra, eles sabem que em algum momento a moeda vai colapsar. O real já está colapsando, 87% de perda em 30 anos. Eu ainda estou em 2019, né, que era 25 anos de real, agora já está mais de 30 anos. E eles sabem que se eles não controlarem e não coibirem que as pessoas usem Bitcoin como dinheiro, eles perdem. Porque Bitcoin tem uma velocidade de trocas, tem a velocidade do dinheiro muito maior do que Fiat. É uma frequência exponencialmente maior. É isso que tu falou. Então, tu troca globalmente, não é de país nenhum, então não é uma transferência entre fronteiras, porque o Bitcoin não é de país nenhum, tá? É como você tentar controlar a gravidade. De quem é a gravidade? Não é de país nenhum, é do universo. Existe, né? Bitcoin é um protocolo, então não é de ninguém. Não é de nenhum país, não é de nenhuma pessoa, não é de nenhum governo, não é de nenhum país, não é de nenhuma empresa, não é de nenhum dev, porque no fim Satoshi sumiu, ninguém sabe quem é, então não tem a quem atacar. Então eles fazem o que a gente vai comentar a partir de agora, né, Cacá, que a gente vai trazer as regras que o Banco Central está impondo, porque é uma imposição, é uma medida coerciva para coagir as pessoas de fazerem trocas voluntárias e coagir as exchanges de manterem a privacidade dos usuários. É uma forma de coerção, de suprimir que as pessoas usem esse sistema, porque agora a principal rampa de entrada e de acesso são as exchanges, porque é um incentivo natural de quem empreende, né? Bitcoin surgiu, a maioria das pessoas não sabia como minerar, muita gente minerou lá no início, o que faltava depois era uma forma de distribuir esses Bitcoin. E aí, naturalmente, as pessoas, exemplo, né? Tu mesma tentou comprar Bitcoin em 2013,
Não conseguiu, foi muito difícil. Então as exchanges surgiram como um veículo, uma plataforma para que as pessoas comprassem de forma mais facilitada. Então, também tem um grande incentivo para os governos atacarem essas plataformas. Então, se essa é a rampa de acesso, é aqui que a gente vai fechar, é aqui que a gente vai regular. Já tentaram proibir, não deu certo. Já tentaram, de alguma forma, suprimir essa adoção, não deu certo. Já tentaram criar medo, como tu falou, não deu certo, porque a realidade, ela é soberana também. Bitcoin se fortaleceu, valorizou, não morreu, não foi hackeado. Ele não é uma ameaça para o meio ambiente, como um outro food que tentaram criar, não é coisa de criminoso, é uma forma de manter dignidade, liberdade financeira e patrimônio das pessoas, e isso já está se espalhando. Então, a forma que eles vão tentar, a partir de agora, controlar é cruzando dados, que é ok, se não tem como controlar o Bitcoin, a gente vai controlar as pessoas e as empresas e todo mundo que se conecta a esse sistema financeiro paralelo, como tu falou, e a gente vai tentar juntar o máximo de dados para poder depois ir atrás das pessoas. Poder multar, cobrar imposto, dizer que a pessoa não deveria ter feito XYZ através disso que tu tá trazendo, Cacá. Então, só para esmiuçar a intenção por trás e por que isso está acontecendo, antes da gente entrar, né, na notícia em si. Sabe que tu estava comentando tudo isso e eu me lembrei de uma história. Eu já contei essa história aqui, mas teve uma época da minha vida, muitos anos atrás, que eu morei no Rio de Janeiro, né? Era um sonho meu morar no Rio de Janeiro e tal. Daí, com 19 anos, eu fui para o Rio. E lá no Rio de Janeiro tinha um restaurante que eu adorava, assim, que era super mais alternativo, mais bonito, assim, que músicos frequentavam e tal. Na Lagoa, se chamava Palafitas. Eu nem sei se existe esse lugar, mas eu acredito que não existe mais. Faz muitos anos que eu não vou ao Rio de Janeiro, não sei mais se existe, mas por muitos anos esse restaurante, esse bar existia. E eu sempre lembro, adoro lembrar dessa história quando a gente fala de P2P, assim, porque. E aí tu trouxe, falou de ouro. E lá no Palafitas, eu nunca vou me esquecer disso. O cardápio, no final do cardápio, como a maioria dos restaurantes tem, abaixo num canto, assim, tem como a formas de pagamento, né? Como que o que ele aceita, aceita cartões tal, 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 ou às vezes tem um aviso, né? Só aceita dinheiro e tal. E no Palafitas, no última folha do cardápio, tinha assim: aceitamos dinheiro, cartão e joias. Eu nunca vou me esquecer disso, porque eu nunca vi isso em nenhum outro lugar. E isso, Carol, a gente sempre traz o exemplo do ouro, né? Que o ouro, ele lá na milênios, ele era usado como dinheiro. As pessoas pagavam as coisas com ouro. E depois se estabilizou que se estabeleceu, na verdade, que o ouro seria uma reserva de valor. E o ouro já foi conquistado pelo governo americano. Então, assim, e mesmo assim as pessoas não deixaram de usar o ouro como reserva de valor e como dinheiro. Tanto que lá era 2008, acho que o Bitcoin nem existia nessa época, e o restaurante estava lá colocando que aceitava joias como pagamento. Você não tem dinheiro, não, reais, não tem cartão, a gente aceita joias também. E o que eu achava que era uma brincadeira na época, eu achava, nossa, eles são muito diferentões. Cara, hoje eu já acho, não, acho que era real mesmo. Eu nunca perguntei para o gerente se era verdade, mas me chamou muito a atenção. E acho que era verdade, sim, eu acho que sim. Acho que sim, acho que eles aceitavam joias como pagamento mesmo, ou seja, faziam ali um P2P de ouro. Mas isso é uma coisa deles, porque e é por isso que outros lugares diferentões não aceitam joias ou ouro, porque é muito difícil mensurar o quanto vale. Tu tem que ter uma expertise, uma habilidade, uma forma de precificar, porque tu também não quer ser enganado, né? Vamos supor, tu tem um serviço, tu tem um custo, tu tem um restaurante, tu tem funcionário, tem todo o custo de manutenção e insumos para funcionar o teu restaurante. Tu não quer ser enganado. Vai alguém com uma biju ali, tu correu o risco de receber menos do que valeu o teu prato, o teu atendimento. Então, o ponto é, esse lugar, ele tinha essa habilidade barra expertise de identificar o valor. Vai ver alguém que tem uma joalheria ou tem alguma forma, ou só queria causar realmente ali algum tipo de emoção, ou aceita tudo, sabe? Quis passar a mensagem que a gente aceita qualquer coisa que tenha valor. Mas outros lugares não fazem isso porque é muito difícil mensurar quanto que vale. E nesse ponto o Bitcoin também resolve isso, porque qualquer carteira consegue, de qualquer lugar do mundo, em qualquer linguagem, em qualquer língua, consegue saber
o quanto vale aquele Bitcoin em tempo real. Então, isso que o ouro e que as joias tinham no passado e que Fiat substituiu, porque é muito fácil você ver no contrato ali uma nota, porque as notas, elas substituem os contratos do passado, que eram de trocas, né, que as pessoas deixavam dinheiro no banco, recebiam um contrato que, enfim, comprovava que a pessoa tinha aquele valor no banco e poderia trocar aquele contrato. Então, as notas que a gente usa hoje, e que nem se usa mais tanto, porque agora a gente já está se digitalizando com Pix e, enfim, outros mecanismos, cartão de crédito, por exemplo, a nota é uma evolução dos contratos de antigamente, que era o que dava valor. Mas olha como é difícil, como tu falou, né? Fazer uma troca P2P de algo que é uma pedra. Essa era a dificuldade Sim. do passado. Então, não existia Bitcoin nessa época. Eu fui morar no Rio, era 2008. Bitcoin começou a rodar em 2009. Imagina se esse lugar, se o Palafitas existisse, né, depois do Bitcoin surgir, com certeza, com a mentalidade que eles já tinham, eles aceitariam um Bitcoin e não ouro e não joias, entende? Porque eles já Ou tinham também Bitcoin junto com ou tudo. também já tinha uma mentalidade assim de fazer transações fora do sistema, que é aceitar as joias como Uhum. pagamento, né? Então, olha que incrível que Bitcoin proporciona. Maravilhoso isso. Então, vamos falando sobre P2P, porque eu trouxe esse exemplo, porque é um exemplo de como dá para fazer trocas P2P, né? Que o Bitcoin é uma evolução, muitos dizem, né, que o Bitcoin é o ouro digital, fazem essa analogia, né? Eu trouxe um exemplo aqui de um lugar antes da existência do Bitcoin, também fazia P2P de um sistema fora do banco, né? Fora do sistema bancário, um estabelecimento já aceitava joias. Imagina agora com essa possibilidade de aceitar Bitcoin. Muito mais fácil para os estabelecimentos aceitarem isso como pagamento, que é uma forma de P2P. Você está enviando Bitcoin e recebendo um serviço, um produto, né? Quase como um escambo, né? Que pode ser feito. E aí a galera está com medo, porque saiu essa regulamentação do Bacen recentemente, que fecha o cerco para exchanges, para serviços, né, de troca e negociação de Bitcoin. Então, a galera que faz P2P, né, que vende Bitcoin, que negocia, que se coloca na disposição no mercado, como, eu faço P2P, você pode comprar Bitcoin de mim, né? Então, para essa galera, fica cada vez mais difícil fazer esse tipo de serviço sem KYC, de forma privada, porque você imagina só, passa um monte de valores pela conta dessa pessoa, né? 5, 10 mil reais, 15 mil reais. O Banco Central, opa, peraí, o que são esses valores que estão entrando aí na sua conta e que não tem uma emissão de nota e de onde é que está entrando tudo isso? O que você está fazendo com isso? Né? Fica muito mais difícil para o P2P se explicar, né? Sobre esses valores que estão passando. E aí, fora que a Receita Federal também vem com normativas que tanto exchanges, plataformas brasileiras, como gringas, como exchanges de fora, para operar no Brasil, vão ter que passar os dados de compras das negociações dos clientes, que antes a regra era apenas as exchanges brasileiras precisavam passar e informar isso para a Receita Federal mensalmente, agora as gringas também. Então, muita gente estava se protegendo, né, comprando Bitcoin, tentando se proteger comprando Bitcoin em exchanges que não estavam operando oficialmente aqui no Brasil, porém agora a Receita Federal avisa que sim, a galera gringa vai ter que se adequar e vai ter que passar as informações para o governo brasileiro. Então, aí veio todo esse medo. Como se proteger, então, né? Será que, então, P2P não vai mais existir? Então, P2P de negociação, de compra de Bitcoin. O pessoal está preocupado como que vai conseguir acessar, comprar Bitcoin de forma privada. Boa. E aí, Carol, o Essa é, que que tu acha que vai acontecer? essa é uma preocupação totalmente legítima, né? Porque se criou essa cultura no Brasil de P2Ps, então, como eu falei antes, de profissão que oferecem se colocar na posição de intermediários sem ter justamente todas as licenças que o Banco Central tá pedindo, né? E para mim o ponto é que esse cerco, esse monitoramento, ele vem de muito antes dessa lei. Vem com o Pix.
Então, a partir do Pix, o Banco Central tem acesso direto a padrão de consumo, com quem que a pessoa faz negociações, para quem ela paga e tudo mais, sem precisar pedir para o banco. Então, o governo já tem uma lista de todos os dados, de todo o padrão de consumo das pessoas, através do Pix. E aí, esse é o ponto de ataque. Então, a partir do Pix, o Banco Central, o governo, tudo mais, tem todos os dados de todos esses P2Ps de profissão, tem todos os dados de tudo que a pessoa recebe via Pix nas suas contas bancárias. Inclusive, alguns boletos, você paga o boleto, mas chega via Pix, ou seja, o Banco Central já tem toda uma noção de quanto tu recebe e quanto que tu gasta. De todas as discrepâncias que podem acontecer nesse cálculo matemático. E mais, eles ainda, a Receita Federal quer colocar uma IA de monitoramento e cruzamento de dados, verificando o quanto você gasta no cartão de crédito, se tem a ver com a sua renda declarada, juntando com todos os PIX que você recebe. Então, observa como esse é um sistema de vigilância em massa. E é um sistema de vigilância em massa que justamente se acelerou pela criação do Bitcoin, para que as pessoas não saiam desse sistema. Então, se isso já está acontecendo, o ponto é exatamente que a gente vai retroceder quem quiser manter privacidade, manter poder de compra, manter uma riqueza que não esteja atrelada ao sistema financeiro tradicional, ela não vai poder fazer transações usando esse sistema que o governo força as pessoas a usarem, ou seja, PIX, ou seja, transações que, enfim, envolvam exchange, se a pessoa não quer atrelar KYC ou nenhum tipo de dado aos seus Bitcoin. Porque isso pode acontecer, né? As pessoas, elas podem ter... E aí vem cá também a importância do... Vou misturar os assuntos, mas já vou desenosar tudo, tá? Que é a importância da segregação patrimonial com o Bitcoin. Se você, enfim, é aquilo que a gente já vem falando, né? Se você quer comprar Bitcoin para no futuro ter uma vida melhor e conseguir acessar coisas que dentro do sistema Fiat você não conseguiria acessar, ou seja, uma casa melhor, um carro melhor, mais estabilidade, segurança, proteção para sua família, e com isso você vai consumir dentro do sistema Fiat, ou seja, você vai comprar uma casa, um carro, um bem, você vai, enfim, depois querer converter esse Bitcoin de volta para Fiat. Então, o seu planejamento com esses Bitcoin, talvez você deveria comprar com dados para depois você não ter um problema e ter que pagar multa de 150%, 200%, sei lá quanto, nesses Bitcoin que você planeja converter, trazer de volta para o sistema Fiat. E isso tem que ser um planejamento consciente que precisa ser feito agora. Agora, se você quer ter um valor em Bitcoin que você nunca vai querer converter, que você sempre vai querer fazer trocas de pessoa para pessoa, que você não vai querer converter depois para reais, ou você não vai querer converter numa casa, num carro, em consumo dentro do sistema Fiat, que já está tudo mais ou menos monitorado dentro desse sistema Fiat que eu falei, tudo bem, daí você cria uma reserva de Bitcoin, e o Bitcoin que você vai gastar diretamente em economias circulares, diretamente com outra pessoa. Então, são 2 modelos e 2 comportamentos diferentes que as pessoas vão ter que ter, e são mundos paralelos que vão coexistir. E para mim o ponto respondendo a tua pergunta finalmente, não tem como matar Bitcoin. Porque não tem como calar as pessoas. Não tem como proibir as pessoas de conversarem umas com as outras, de participarem de grupos no WhatsApp, de fazerem encontros pessoalmente, terem meetups, onde elas falam sobre Bitcoin, de falarem entre si. Porque uma transação é comunicação entre 2 pessoas. Ó, tu trocar essa caneta aqui por uma piranha? Topo. As pessoas vão trocar, independentemente de governos. Então não tem como matar o P2P, porque ainda assim as pessoas vão poder negociar pessoalmente, ou vão estar em grupos de WhatsApp ou de outras ferramentas de privacidade. Calma, já vou chegar lá. E os empresários, quem tem empresa, vai querer receber na moeda mais forte que existe. Na primeira crise que acontecer com o real, crise monetária globalmente, Bitcoin está ali para elas. As pessoas não vão querer receber um cubo de gelo, que é o real, assim como não quiseram receber o cruzado quando ele não valia mais nada, o cruzeiro quando ele não valia mais nada. As pessoas começam a buscar alternativas, e é aí que explode a adoção do Bitcoin como dinheiro, porque quando começa aquele processo de reprecificação de tudo e de perda de valor, e tendo que dobrar salários, triplicar salários a cada dia, como a gente viu acontecer, então, no Líbano, agora recentemente, Zimbábue, enfim, vários locais, em várias linhas do tempo diferentes,
é aí que as pessoas começam a demandar por serem pagas em Bitcoin. A gente ainda não viu isso em grande escala, porque a gente tá vendo os primeiros exemplos, né, disso tudo acontecendo. Na Venezuela, por exemplo, a adoção cresceu muito. Só que a gente está vendo um momento em que stablecoins acabam sendo muito demandadas nesses momentos pela estabilidade, né? Imagina, a moeda local está oscilando muito e está perdendo valor. As pessoas vão criar algo que é estável, não a sua própria moeda local. Então, muito ainda se usa stablecoin. Só que imagina, se esse processo todo ele vai para o dólar de crise monetária, o que resta? Qual o sistema financeiro? E aí é também a gente pensar localmente e macro, porque o mundo hoje ele está todo interconectado. Não é mais como nos anos 70, 80, que as moedas e os países eram clusters de políticas monetárias. Hoje, o que o governo americano faz com a sua política monetária impacta diretamente aqui. Nos anos 70, 80, não era tanto. Era mais a nossa péssima política monetária, imprimindo dinheiro sem limite de gastos, impactando e hiperinflacionando aqui. Mas a partir do momento que a gente tem uma economia globalizada, que a gente consome, compra e vende de vários países ao redor do mundo, é a economia americana que também impacta aqui. Então, independentemente se for uma crise local ou global, Bitcoin está ali para os países, para as pessoas, para as empresas localmente usarem ele tanto como dinheiro no sentido de reserva de valor para demandar por algo mais estável, no sentido que não tem como imprimir mais Bitcoin, uma política monetária estável, ou seja, via um dinheiro que não tem fronteiras. Que não vai pedir para tu esperar 2, 3 dias para aprovar uma transação de 1 milhão, 3 milhões, 10 milhões. E é esse o problema quando tu precisa de volumes maiores, para fazer pagamentos maiores, porque tu tem barreiras, esse monte de obstáculos que os próprios governos e bancos centrais criam, é aí que as pessoas vão ver como o Bitcoin é rápido e fácil. Você envia, como tu falou, Cacá, em 10 segundos menos de 1 segundo via Lightning e em 10 minutos via on-chain. E aí, para transações globais, isso é uma superpotência de autonomia para empresas, países e pessoas, que não tem como parar. E é por isso que Bitcoin nunca vai parar, porque não tem como parar o Bitcoin em si. Então, as pessoas sempre vão ter acesso a Bitcoin, e sempre tendo acesso a Bitcoin e podendo negociar globalmente, não tem como parar a P2P. Tem como parar as empresas e tudo que está conectado ao sistema Fiat local e globalmente. E é por isso que eles querem criar essas regras, como tu estava falando, né? As novas regras da OCDE, em que os países globalmente vão trocar informações das pessoas para que localmente os países persigam as pessoas que não estão se adequando às regras. Ou Bom, reprimam. Acho que beleza. repressão é melhor. Beleza, Mas isso que é Carol. mais ameno. Muito bom. Carol, beleza. Acho que até aqui, em 30 minutos de podcast, tá explicado porque P2P não vai acabar. Acho que ficou Tá. claro, né, pessoal? Ficou claro. Comentem aí. Vocês estão vendo no YouTube, comentem aí embaixo. Ficou claro, P2P não vai acabar, né? Concordam com isso? Com o que a gente trouxe aqui? Comentem aí que a gente gosta de saber a opinião de vocês. Agora, tem um outro ponto, que é a questão da privacidade, tá? Eu fiquei pensando assim, ó, num cenário, que é isso que a galera tá preocupada, num cenário hipotético, que Bacen colocou uma norma, Banco Central, na norma que eles propuseram agora, tá? Que a partir de 2 de fevereiro, as exchanges e plataformas vão ter que informar, além do valor transacionado, e quem, o CPF da pessoa, vão ter que informar também o endereço de envio. Ou seja, com isso, eles começam a criar um banco de dados completo de todo mundo que tem Bitcoin e em qual carteira tá, em qual endereço de Bitcoin tá. E fora isso, com a norma da Receita Federal, diz que essas informações todas vão ser compartilhadas globalmente. Ou seja, se você é brasileiro e você negocia em exchange de fora, o governo também vai receber essa informação. E aí a preocupação das pessoas é se isso realmente for para frente, porque o Thiago disse na live agora dessa semana que não, que isso não vai ir para frente, porque essa regra, enfim, tem questões de privacidade, seria inconstitucional, algo assim que ele comentou na live, então que tem riscos, né, para as pessoas, vazamento de dados e tal, que isso não poderia acontecer. Se não me engano, foi isso que ele falou, tá? Mas não sei exatamente, mas que isso não iria para frente. Não lembro agora.
mas que não iria para frente. Então, assim, vai que isso vá para frente. Vamos supor que isso vai para frente, isso vai acontecer e que vai acontecer esse compartilhamento de informações para o governo. O que as pessoas estão com medo, Carol? É que daqui a pouco todas as transações e os endereços estejam sendo monitorados, principalmente agora com IA, né? Que a gente está vendo um Vai ser, boom da IA. vai ser, Tem um boom da vai IA. ser. E a gente estava assim, no início a gente estava assim, não, jura? Receita Federal não sabe nem, né? Não está cruzando nada. São muito ineficientes. E o Thiago vem e diz, não, mas peraí, para isso eles são bem eficientes. E a gente está vendo um avanço rápido da IA mesmo, né? Em questão de meses, a coisa está avançando muito, sabe? Então É que, calma que eu vou fechar meu raciocínio. Vou fechar meu tá, raciocínio. Daí as pessoas estão com medo de que o cerco feche de tal forma, né, com essas novas tecnologias e rastreamentos, que daqui a pouco não seja mais possível transacionar fora do sistema, porque todos os endereços vão estar rastreados. Eu já sei a resposta, mas eu passo a bola para ti, Carol. tá. O ponto é que são muitas camadas, né? Sobre a Receita Federal ser eficiente ou não. A questão é que pode ser que agora não seja eficiente. Era essa a nossa crítica, né? Eles diziam que já tinha uma IA monitorando. E a gente criticou que, tipo, já tem. A princípio era só as exchanges que eles estavam monitorando. Como que eles já estão cruzando dados se as exchanges nem estavam pedindo para vincular KYC ou dados ao endereço? Então, por isso que a gente falou, jura, não estão fazendo. Mas o ponto é, eles vão fazer. Não se sabe quando. E quando fizerem, já vão partir para cima, já mostrando para a pessoa que eles têm os dados. O ponto é que privacidade é algo preventivo. Então, não é tipo, a partir de agora eu vou começar a me proteger. Não. Qualquer endereço que você já vinculou à exchange já está exposto. Então, a prevenção é a partir de agora, é a partir de ontem, é a partir do início, desde quando você começou a negociar Bitcoin. Então, o ponto é esse. E aí eu volto para o meu argumento anterior. A forma que as pessoas vão conseguir se proteger é segregação patrimonial. Monitora e lista, organiza quais endereços de Bitcoin você já vinculou com o exchange e quais não. Essa é a proteção. É organização, é gestão. É você conseguir ter Bitcoin sem KYC, que você deixa em endereços específicos. Calma, já vou. Que você tem certeza que não misturou. E outros que você já misturou. Por quê? O que vai acontecer? Quando você vincula o seu endereço a uma conta num banco ou um saldo na exchange, eles vão começar a fazer interconexões, ou seja, você enviou um saldo para esse endereço. Se você enviar esse mesmo saldo ou fizer qualquer transação menor para um outro endereço onde você não tem KYC, pronto, eles já sabem que você tem relação com esse endereço sem KYC. E é esse cruzamento de dados que eles vão fazer. Eles vão pedir explicações em relação a todos os endereços que você operou e negociou. E aí a única forma de reverter isso é vendendo Bitcoin. Se você sabe que você tem vínculo de endereços que tem KYC, você tem que criar a comprovação de que você não tem mais esses Bitcoin. Então você Mas, tem que pegar esse... Carol, beleza, mas o ponto que eu queria trazer aqui, eu sei que tu já foi para um outro lado bem prático, e eu também Tá, vou ser prática, mas por um outro aspecto, tá? Que responde a pergunta. tá, O que responde a pergunta é: quem transaciona em exchange com KYC vai estar monitorado. sim. Agora, existem carteiras que não exigem KYC. E se Bitcoin não você exige KYC, não precisa nem Exato, ter uma carteira, você joga dados e cria uma seed. É perfeito, matemática. mas assim, é o que tu trouxe agora o seguinte: se a pessoa comprou em exchange, colocou KYC e monitora, o governo já recebeu o endereço onde está essa transação, beleza. Tagueou, agora o governo já sabe que tem transação ali, que já tem um valor nesse endereço. Tá, beleza. Aí eu vou transferir, isso é o meu endereço, vou transferir para a Carol. E aí a Carol tem lá um endereço sem KYC, tá? Que ela nunca botou nenhum Bitcoin com KYC, tá zeradinho esse endereço. E eu peguei esses meu com KYC e enviei para Carol. Agora o Uhum. governo, mas a Karina desse endereço aqui, ela tinha um Bitcoin e enviou para esse outro endereço. De quem que é esse endereço, Karina?
Para quem que é que tu enviou? Isso pode chamar Ai, atenção. pode, mas aí existe até onde vai a repressão, né? Eles podem exigir de ti que tem o dado que tu fez esse envio, que tu comprove isso. Mas se tu não tem o meu KYC, por exemplo, tu não tem como comprovar que é meu aquele endereço. Entende? Então vai até ali, vai até ti a geração de dados. E se tu falar, fiz a transação para Carol, tu vai ter que comprovar que aquele endereço é meu. É E que do aí, meu olha só, Carol, do meu lado, a Receita Federal sabe que eu tenho um Bitcoin naquele endereço. A sim, partir do momento que eu transfiro para um outro endereço, que eu transfiro para ti sem KYC, eu tenho que provar para a Receita Federal que eu não tenho mais esse um Bitcoin. esse é o problema. Esse é o problema que Porque eles começa a podem não acontecer. aceitar. Eles podem não aceitar, podem achar que tu transferiu pra ti mesma, que Para tu tá mim inventando que a mesma. Carol existe. Perfeito. É esse o problema que começa a acontecer quando tu tem endereços monitorados. E aí eu vou dizer o Uhum. quê? Eu vou ter que, rasgar o teu obséquio, entendeu? Eu vou dizer: "Não, mas não tá mais comigo". "Tá, mas tá com quem, querida? Fala aí, com quem que tu pra onde é que foi esse um BTC que tu tinha? Tá com quem Ou agora?". seja, endereços com KYC são o verdadeiro risco, né? De tu Exatamente. doxar toda a tua rede de contatos, todos os seus amigos. Então, o verdadeiro Perfeito. risco é o KYC, não é o sem KYC. Exatamente. E é esse o ponto. É esse o ponto. É isso que começa a acontecer se realmente essa história toda, do Bacen, seguir adiante. Agora, o outro ponto é: existem formas de comprar sem KYC, de forma privada? Sim. Sim, elas vão continuar existindo. Existe como você guardar Bitcoin em carteiras sem KYC? Sim, existe formas, tanto no celular, carteiras de celular, quanto hardwares. As hardwares não exigem KYC. Ah, um dia podem vir a exigir? Pode, já falamos aqui em outros podcasts que governos podem partir para cima da Trezor, da Blockstream, pode, e começar a exigir, quem comprou carteira tem que ir lá na tela inicial, tem que botar todos os dados. Pode. Isso ainda não acontece. Isso ainda não acontece, Mas se isso tá? começar a acontecer, as pessoas podem migrar. Esse é o ponto. Não tem como Perfeito, proibir a matemática. A perfeito. matemática é uma linguagem e Bitcoin é matemática. Então, tu pode criar uma outra carteira e transferir esses Bitcoin para uma carteira que não é de Trezor, não é de Ledger, ninguém criou, que você mesmo jogou os dados e criou sua própria chave privada. É mais complexo? É. Mas esse tipo de aprendizado que as pessoas vão ter que ter, quanto mais coercivo for o sistema Fiat, mais empoderadas, né? Mais consciente das ferramentas que existem, de como ter soberania na criação das suas próprias seeds e chaves privadas, as pessoas vão ter que ter. Mas a gente vai Até evoluindo passinho a passinho conforme essa pressão aumentar. E novas ferramentas também podem surgir, né, Cacá, que facilitam sem ser de empresa nenhuma. Até porque o aviso ele sempre vem antes. Então, como o É, aviso vem antes, as pessoas já conseguem se proteger. Por exemplo, se essa coisa toda do Bacen, de fato rolar, a gente tem aí até 2 de fevereiro, a gente, eu digo, quem está nos acompanhando aqui, né, quem tem Bitcoin, os bitcoiners, tem até dia 2 de fevereiro para sacar das exchanges, porque a partir do dia 2 de fevereiro as exchanges vão começar a informar os endereços de transferência. Ou seja, se você ainda não sacou de exchange com KYC, que você comprou em exchange brasileira com KYC, ou seja, ou aplicativos, você tem até dia 2 de fevereiro para fazer isso e enviar para sua carteira sem esse reporte de endereço. espera aí, isso, só para esclarecer, isso não gera, em tese, o vínculo dos dados da pessoa com o endereço. Mas, pela IN 1888, as exchanges já notificaram que a pessoa tem Bitcoin. Então, a Receita já sabe que a pessoa tem Bitcoin, mas Só não ela não sabe sabe o onde. endereço. Esse é o ponto. Não sabe o endereço que a pessoa, para onde o endereço que a pessoa enviou. Quando você vai É, lá na exchange ou numa plataforma, você precisa, né, você vai sacar esse Bitcoin, você coloca o endereço de envio, né, para onde você está enviando esse Bitcoin. Hoje, essas plataformas não fazem esse reporte, não informam o endereço para onde você enviou. Se essa regra continuar do jeito que está, a partir do dia 2 de fevereiro, sim, aí as exchanges vão informar.
Então, aquele seu endereço ali, enfim, já vai estar nas mãos do governo. A Karina tem um Bitcoin no endereço tal. E aí, qualquer transação que você for fazer, a Receita Federal e o Banco do Brasil, o Banco Central já sabem. Ué, você vai ter que comprovar que você não tem. Se eu disser que eu não tenho mais esse Bitcoin. Então me mostra esse endereço aqui, o ID da transação, o que aconteceu a partir dessa data, o que aconteceu com esse Bitcoin que estava nesse endereço. E você vai ter que provar. E aí não tem mentir, entendeu? Já está na blockchain do Bitcoin, lembra que ela é totalmente transparente, uma transação está encadeada na outra, não tem inventar história, que caí, perdi no acidente de barco. Bom, você vai ter que provar, entendeu? Que você perdeu essa carteira realmente num acidente de barco. Ou se você não tem mais esse Bitcoin, você vai ter que provar o que foi feito com isso. Então vai ficar tudo encadeado, Por né? isso que é muito mais fácil prevenir e não gerar dados, né? Exatamente. Então, por isso que as pessoas se preocupam cada vez mais com a privacidade. Então, para quem não fez ainda isso, não tirou o Bitcoin da exchange, tá lá, depois eu faço, e vai arrastando, ainda não entendi como é que faz, ainda não entendi as carteiras, não sei qual carteira comprar, não sei como fazer esse saque, tô com medo de fazer e fazer errado. Gente, para ontem, aqui, ó, como é que se diz? Bateu água no bumbum agora. Você tem até dia 2 de fevereiro para fazer isso, se essa regra continuar do jeito que está. E se você não sabe como fazer isso, não tem problema. Vai lá na plataforma, volto a dizer, né? O que eu disse lá no início aqui do nosso podcast. Plataforma da área Bitcoin, tem o curso Carteira Bitcoin Max, a gente tem passo a passo, gente. O que são carteiras, tipos de endereço, como fazer transação na prática, como tirar da exchange e passar para carteira, quais as melhores carteiras. A gente mostra desculpa, a gente mostra a Trezor, mostra a Jade, mostra a Ledger também. Ali tem todas as Designer, carteiras. SeedSigner, tem workshop de SeedSigner, Crux, tem Crux, tem Codecar. Cara, as Tails principais e Electron, que a galera pediu até por Tails e anos. Electron tá lá, a gente mostra tudo na prática. Olha, tá completo, entendeu? Para todos os tipos de setups, além de multisig, passphrase, carteira do ladrão, BIP 85, cara, é assim, completo, tá? Todo conteúdo que até nem tem na internet. Que fala assim, né? Tem gente que diz, você não pode estudar de graça, tem tudo na internet. Cara, tem coisa até que não tem na internet de forma prática, a gente mostra Não, dentro das nossas tem aulas. um monte de coisa ruim na internet também, né? Até tu filtrar o que dá certo e o que não dá, É, leva tempo, tu perde um monte de sets, e às vezes não tá com um setup tão seguro ou tão consciente do que tá fazendo, porque eu acho que é isso, né? Tem pessoas que inventam um setup super complexo, mas às vezes elas não sabem que elas não têm capacidade de gerenciar não algo estão tão complexo. preparados. É, Então lá tem do básico ao avançado, do fácil ao complexo, a pessoa decide, mas aí consciente, né? Sabendo o porquê e quais os riscos de cada setup, cada tipo de configuração de carteira, né, para si. Eu acho que essa é a parte massa da plataforma. E tu falou no início, eu ia comentar no fim, eu não comentei. A parte mais legal da plataforma é que é isso, né? Tem a parte dos alunos que assinam e tem a parte open source gratuita. Então, qualquer pessoa, mesmo que não seja assinante, pode entrar ali, fazer um login e consumir vários conteúdos gratuitos, que tanto aqui no YouTube tem vários, mas lá na plataforma também. Então, mesmo que você não possa agora assinar, mesmo com o Black Friday baita desconto, você consegue já consumir muita coisa ali. Tanto verdade. básico quanto avançado. Tem todo o Bitcoin for All, tem coders, enfim, Bitups. Então pode consumir várias trilhas e já começar hoje a ficar mais consciente, aprender. No próprio Bitcoin for All tem como configurar uma carteira, então não é desculpa, né, Cacá? Tem Com tudo certeza. ali. Não, e de forma bem didática, que é uma grande preocupação nossa, em explicar e esmiuçar isso, porque tem muita gente que acha complicado, né? Às vezes pega uns vídeos aleatórios na internet e realmente, às vezes, os vídeos são mais complicam ainda mais do que facilitam a vida da pessoa, né? E claro, são muitos assuntos que a pessoa precisa entender para ficar bem seguro sobre como fazer os processos, né? Por exemplo, sacar de uma exchange, né? São vários passos, tipos de endereço. Aí daqui a pouco aparece lá um BC1, né? Que troço é esse aqui, né? Quais são as diferenças de tipos de endereço? Então,
tá tudo explicadinho, a gente traz isso de forma bem didática. Esse é um dos grandes elogios que os nossos alunos nos trazem, né? Puxa, finalmente entendi porque foi didático e bem explicado. Então, se você quer aprender, e agora a gente está chegando no momento crucial para, né? Como eu falei, tá batendo a água lá naquele lugar para você manter a sua privacidade. E que é muito importante, a maioria das pessoas querem manter essa privacidade, estão preocupadas em entregar todas essas informações de bandeja para o governo. Então, a gente te ensina, inclusive, a comprar Bitcoin de forma privada, sem KYC. Então, todo o passo, né? Você compra sem KYC, guarda sem KYC, transaciona sem KYC. Então, tudo isso tem lá na plataforma para você aprender. É só acessar iarbitcoin.com.br. Te convido a ser nosso aluno e entrar na jornada aí de aprendizados do Bitcoin junto com a gente. Tu falou essa palavra, era o que eu ia trazer, que é uma jornada, né? As pessoas acham que aprender sobre Bitcoin é que nem ver uma receita na internet, ó, 100 gramas de queijo, sei lá, 200 gramas de presunto, não sei, vai fazer um pá, 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 em 5 minutinhos aprendeu tudo sobre Bitcoin. Bah, não é? É uma transformação mental, né? É Então, além de verdade. ter toda a parte de gadgets e, como tu falou, tipos de endereço, tem toda a parte filosófica do porquê tu tá fazendo cada um desses passos, que é a parte mais importante. Porque a maioria das pessoas a gente percebe que só sai fazendo, mas nem sabe o porquê e qual a forma mais segura em vários sentidos, né? De privacidade, de segurança de fato, de fazer cada procedimento ali em cada tipo de carteira, em cada tipo de setup. Sabe qual é o maior erro, Carol, que a gente vê aqui? Sabe qual é o maior erro, pessoal? A Carol já sabe, né? Tô falando pra Carol algo que ela já sabe. Pessoal, sabe qual é o maior erro que a galera comete? Um erro assim, ó, erro básico, tá? Misturar Bitcoin com KYC e sem KYC na mesma carteira. Esse aí é o erro, assim, ó. E aí depois a galera vem, tá, como é que eu faço? Botei tudo no mesmo endereço. Puxa vida, senhora do céu, oh, meu Deus. Então a gente ensina, Até mesmo na mesma Xpub é um problema. E aí a galera só sabe ó, de endereço, não sabe o que é uma Xpub, porque, vamos supor, agora o governo pede endereço, né? Para as exchanges e endereço das transações. Se eles pedirem Xpub, eles vão ter todas as transações, tanto sem KYC e com KYC. E aí mais um ponto Carol, da não dá ideia. segregação. Não dá ideia, Carol. Corta É, isso do podcast. Corta isso do podcast. Não, essa ideia não é muito legal, não. Não vai adiantar muito, tá, governo? Não adianta fazer isso aí, porque a gente já está ensinando lá na plataforma, aqui nesse podcast, como que as pessoas se protegem. Então não vai adiantar nada fazer isso aí. Passa, next, próximo assunto. Próximo podcast. Vamos fingir que a gente não disse isso. Eu ia falar uma coisa importante. Eu ia falar uma coisa muito importante, Carol. E agora com essa aí eu me embananei toda aqui. Bate, desestabilizei. Não, tá, lembrei. Tá vendo? Sabe uma Vai. pergunta, outra pergunta que chega para nós, que tem a ver com isso aqui que a gente está falando, muito a ver com comprar com KYC ou não, Bitcoin não, P2P não existe mais, etc. Com a forma de comprar também. Chegou ontem uma pergunta assim, ó, é hora de comprar ou não? Agora com essa oscilação do Bitcoin, né? Tá em 91 mil dólares e o povo tá todo preocupado. Quer dizer, alguns estão preocupados, a maioria tá adorando, o que eu tô muito orgulhosa que galera entendeu, depois de tantos anos, a gente educando, o povo tá chegando para nós dizendo, tô comprando, que caia mais, a galera tá querendo que caia mais. A maioria tá assim. Finalmente, porque nos ciclos anteriores não era assim, tava o povo todo com medo e tal. E agora já mudou, né? A galera já entendeu. Mas o povo, a galera nova que tá chegando, tá assim, é hora de comprar? Porque sempre que o Bitcoin cai, vem essa pergunta, é hora de comprar? E olha a minha resposta que eu dei ontem de noite, tu nem viu, Carol, nos stories. Eu falei, cara, se tu tá perguntando isso, tu ainda não entendeu o Bitcoin. Porque quem realmente entendeu Bitcoin, quem realmente entendeu, sabe que toda hora é hora de comprar. Só que a questão é o como, é a forma de comprar, é onde, é com KYC, sem KYC. Agora, depois que tu entendeu o fundamento, é essa história que tu tem que começar a te organizar. E é esse passo que as pessoas agora eu percebo que não estão entendendo. Então, assim, barata tonta, ainda mais com essas novas regras. A galera está se dando conta da importância de entender essas diferenças. E isso, muita gente não está conseguindo captar. Mas é que essa é uma evolução do porquê que se compra Bitcoin.
Até o ciclo passado se comprava Bitcoin, a galera quando chegava nova, assim, era para ter valorização. E tudo bem, a valorização ela é o ponto marqueteiro do Bitcoin, né? Porque uma moeda que ganha valor e não perde. E é justamente as subidas parabólicas que chamam a atenção e servem como equipe de marketing do Bitcoin, porque todo mundo quer um ativo que valoriza no momento em que o mundo tem juros reais negativos. Agora até não, mas até o ciclo passado tinha. É, então a valorização ela era o principal motivo. Agora as pessoas estão entendendo por que de fato se compra Bitcoin. Porque para além de ter algo que valoriza muito mais do que qualquer ativo fiat, ela proporciona o que nenhum ativo fiat proporciona, ou nenhum dinheiro fiat proporciona, que é soberania, que é resistência ao confisco, que é a possibilidade de transacionar livremente sem estar dentro de um sistema que te reprime, te desvaloriza, te rouba constantemente. E aí começa, tá, beleza. Como mesmo que funciona o Bitcoin? Como mesmo que funcionam as carteiras? Como mesmo que eu diferencio? Como é que não sei o que lá? Aí vem as palavras do como. Gurias, façam um tutorial de XYZ. Aí vem os comos. Existem É. milhares de comos e vão existir cada vez mais, porque Bitcoin está crescendo tanto em adoção quanto em estrutura. A gente já tem Lightning, Casio, várias outras formas de transacionar Bitcoin com privacidade, plataformas P2P cada vez mais surgindo globalmente e ferramentas. Novos tipos de ferramentas, novas formas de fazer as coisas. E a gente vai sair do tema do podcast, né? Então, finalizando, não tem como matar o P2P porque não tem como matar o Bitcoin. Não tem como acabar com o Bitcoin. A não ser que o governo parasse de imprimir dinheiro e criasse uma moeda melhor. O que eles não vão fazer porque nunca fizeram isso. Nunca conseguiram isso. Perfeito. É isso aí, Carol. P2P não vai acabar. As formas de comprar Bitcoin de forma privada não vão acabar. Só que elas podem se mover, né? Às vezes, essa aqui já não dá mais porque cercou. Mas tem ainda essa aqui. Então, estar atualizado é muito importante. Porque é um Uhum. mercado que muda o tempo todo, né? Conforme as regras vão mudando, as melancias também vão se encaixando nesse caminhão, nessa viagem de caminhão aí. Então tem que ficar sempre por dentro e sempre atualizado. E para isso a gente ajuda vocês, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Se você não segue o canal aqui no YouTube, já nos segue. Se você não nos segue lá no Instagram, saiba que lá a gente também responde dúvidas e está sempre postando conteúdos e notícias onde você fica atualizado. E te convido de novo a ser nosso aluno lá na plataforma, conhecer a plataforma. A gente fez ela com muito carinho, a gente ficou 1 ano desenvolvendo a nova plataforma e está lá no ar. Você pode conhecer a plataforma por dentro e também se aprofundar e ser nosso aluno e entrar nessa jornada com a gente, fazer parte da comunidade da área Bitcoin. Por que eu estou repetindo isso 1000 vezes nesse podcast? Porque a gente já está no final de novembro e eu sei que muita gente ainda não sabe que a gente está no Bitcoin Friday com 21% de desconto. E se você está vendo pela primeira vez, sabendo disso pela primeira vez, é a sua oportunidade de entrar aí na nossa comunidade, estudar com a gente, porque daqui a pouco a gente encerra essa promo, essa oferta, e só no ano que vem, gente, porque a gente só abre essa janela aí de oferta uma vez por ano. Então, depois, só em novembro do ano que vem, na próxima Bitcoin Friday. Se tiver, né? E aí, talvez você tenha perdido uma grande oportunidade de acúmulo aí em Bitcoin nessa queda. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas pode ser que você tenha perdido uma grande oportunidade aí de multiplicar patrimônio com Bitcoin. Então, aproveita e se inscreva, areabitcoin.com.br, aproveita o cupom Bitcoin Friday com 21% de desconto e bora estudar com a gente. Carol, muito obrigada por compartilhar o teu conhecimento aqui com a gente nesse podcast hoje. Pessoal, não fiquem com receio, por mais que as regras estejam apertando, é importante ficar por dentro e P2P não vai acabar. Formas de comprar Bitcoin sem KYC não vão acabar, mas elas vão mudando conforme o tempo passa. Mas não tem problema, a gente deixa vocês sempre informados, atualizados sobre as melhores formas de comprar e melhores formas de guardar e se proteger com Bitcoin. Até mais, até a próxima. Bom feriado aí para todos.